Glória a Deus. Meus amados, olha só o que está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 3. Antes de nós participarmos da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, eu preciso entregar esta palavra ao seu coração nesta noite. Eu preciso. Amém? Então, vejam só o que está escrito no versículo 7. Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 7 e 8. Eu vou ler pausadamente para você entender depois. Olha só. E disse o Senhor: tenho visto. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores. Exatores são cobradores, né? Exigentes. Exatores é mais conhecido como cobradores de impostos, né? Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel. A terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Até aqui. O título desta palavra é: Deus está no controle. Só vocês. Só as mulheres. Só os homens. Homens e mulheres. É o título desta mensagem hoje. Preste bastante atenção. Moisés, ele fugiu do Egito. Ele foi criado no palácio como um príncipe. E agora, de uma forma bem resumida esta introdução, tá bom, gente? Ele fica indignado com os maus tratos de um soldado egípcio a um hebreu. E ele simplesmente mata este egípcio, enterra-o como que isto ficasse em oculto aos olhos do Senhor. Nada absolutamente pode ficar em oculto aos olhos do nosso Deus. E então ele decide fugir, ele foge. O Moisés, ele foge. E então ele conhece agora o seu futuro sogro. E é exatamente isto que acontece. Ele casa com uma de suas filhas. E agora o Moisés, ele vai fazer algo que ele nunca imaginou que um dia poderia fazer. Até porque ele foi criado dentro de um palácio. Foi criado com um fino trato. E agora ele está cuidando de ovelhas.
ele está sendo agora pastor de ovelhas. De príncipe, dentro de um palácio, criado, com fino trato, agora ele está cuidando de ovelhas, está cheirando ovelhas. O cheiro dele é de ovelha. E então, ele está pastoreando as ovelhas do senhor Jetro, seu sogro, quando ele então se depara a um monte. A palavra de Deus vai dizer aqui no livro do Êxodo, capítulo 3, e vai chamar este monte, chamado Monte Horebe, como Monte de Deus. Repita comigo assim: o Monte Horebe é chamado de Monte de Deus. Neste Monte de Deus, aonde Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele se depara com uma sarça ardendo em chamas, pegando fogo. E esta sarça está pegando fogo, ardendo em chamas, mas ela não está sendo consumida. Ela está ardendo em chamas, está pegando fogo, mas ela não é consumida. Quando então uma voz brada, e essa voz só pode ser a voz do Deus Todo-Poderoso, e vai dizer assim: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde tu pisas é terra santa. Eu quero que os amados considere algumas coisas inseridas no texto. O monte é de Deus. As ovelhas não são de Moisés. O monte é de Deus. As ovelhas não são dele. E quando ele acha que tem alguma coisa, Deus manda tirar. Repetindo, o monte é de Deus. As ovelhas não são dele. E quando ele acha que tem alguma coisa, Deus manda tirar. O monte é de Deus. As ovelhas não são minhas. As ovelhas também é dele. E quando nós achamos que temos alguma coisa, o Senhor vai dizer: tira. Tira tudo. Porque você precisa viver na minha total dependência. Você não tem nada. Você veio nu e vai voltar nu. Você não trouxe nada. Também não vai levar só a minha presença, que já é tudo na sua vida. Diga glória a Deus. O monte é de Deus. As ovelhas não são nossas. E quando a gente acha que tem alguma coisa, Deus diz: tira. Porque o lugar que tu pisas é terra santa. Agora Moisés está se deparando com aquela sarça em chamas. E ele está notando algo interessante. O fogo, as chamas. Mas a sarça não se consome. Por quê? Porque Deus está dizendo: Moisés, eu estou no controle. Moisés, a sarça não está sendo consumida. Sabe por quê? Porque eu estou no controle de todas as coisas. Uma coisa também que me chama a atenção é que o Senhor, Ele vai se apresentar a Moisés e vai dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus
é Deus que valoriza histórias. Deus é Deus que valoriza histórias. Quando ele vai dizer para Moisés: Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era Deus dizendo para Moisés: eu faço a promessa, eu sustento a promessa e eu cumpro a promessa. Eu prometi para Abraão lá atrás, Moisés. Eu estou sustentando a promessa em Jacó, em Isaque, e na sua vida vai se cumprir. Porque eu sou Deus que faço a promessa, que sustento a promessa e que cumpro a minha promessa. Deus não é como o homem. O homem promete e depois ele já não está sustentando mais o que prometeu e daqui a pouco ele não cumpre o que prometeu, porque é homem. Homem é falho, homem é errante, é diferente. Deus é diferente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de toda a palavra que sai da sua boca. Deus promete, ele sustenta e ele cumpre. Repita comigo assim: Deus promete, sustenta o que prometeu e cumpre o que prometeu. Quantos que estão aqui hoje nesta noite que creem lá no íntimo da sua alma e acreditam que tu tens promessas de Deus? Levante a mão e dá glória a Deus. Então, o Senhor logo está te dizendo aqui hoje, através desta palavra: Ele fez a promessa, Ele está sustentando esta promessa e Ele vai cumprir esta promessa na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê dá glória. Portanto, a sarça queimando é Deus dizendo: eu estou no controle. Eu estou no controle. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, com o destino de provar a fé de vocês. Às vezes nós nos deparamos com fogo, com tempestades, com lutas, com perplexidades, com adversidades, com ventos, com guerras, com crises. Nos deparamos com situações adversas na nossa vida, cujo nós não escolhemos, não pedimos e nem desejamos. Mas o Senhor, mesmo em meio a esse turbilhão que você está enfrentando na sua vida, parece que o mundo virou de ponta cabeça, as coisas parece que saíram todas do lugar, a situação está insustentável, incontrolável para você, mas Deus está mandando te dizer aqui hoje: eu estou no controle. Não perca a fé, não desanime, não deixa o inimigo sugerir na sua mente, no seu coração, que as coisas estão incontroláveis e que não tem mais solução, não tem mais jeito. O Senhor está mandando te dizer: eu estou no controle. Olhe para alguém e diga para ele assim: Deus está mandando te dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. E logo eu vejo aqui nesta palavra que ora acabamos de ler, faça assim com a mão. Repita comigo assim: 4 ações. Mais forte. 4 ações divinas que nos mostram que Deus está no controle. Repita comigo de novo, vamos lá. 4 ações divinas que nos mostram que Deus está no controle. Diga glória a Deus. A primeira ação ali naquela sarça em chamas, quando Deus
se apresentou a Moisés, falou com Moisés, está no versículo de número 7, que diz assim: vi a aflição do meu povo. Vi a aflição do meu povo que está no Egito. Repita comigo assim: vi a aflição do meu povo que está no Egito. Uma coisa interessante é que quando Deus ele vai falar com Moisés, ele vai dizer assim: Moisés, eu quero que o meu povo suba. Que o meu povo suba para uma terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, está se cumprindo em você. Suba para uma terra boa, larga, que mana leite e mel. E realmente é só subida. É só subida. Os amados sabem perfeitamente que nós já estivemos 2 vezes lá no Egito. E todas as vezes que você vai ao Egito, você só desce. Você vai para o Egito, você só desce. Desceu no aeroporto, Cairo, e ali você entra dentro de um ônibus, de uma van que seja, e dali para frente você observa só descida. É estranho, é só descida. Descida, descida, descida e descida. Agora, quando você vai para Israel, de ônibus, não tem descida. É só subida. É só subida, você só sobe. Quando você vai se aproximando de Jerusalém, você vê aquela cidade no alto, a coisa mais linda. O corpo começa a arrepiar a presença de Deus. Não tem como você não se emocionar. É só subida. É uma cidade que fica no alto. Diga glória a Deus. Então o Senhor ele vai dizer: Moisés, eu quero que o meu povo suba para uma terra boa, larga, que mana leite e o mel. Louvado seja Deus. E agora ele vai dizer no versículo de número 7: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. A primeira ação que Deus nos mostra que Ele está no controle de tudo é que Ele está vendo. Diga comigo assim: Deus vê. Mais uma vez, só vocês. Deus ele vê. Ele está te vendo. Não deixa o inimigo colocar na tua mente, no teu coração, porque é incrível isto. Parece que as pessoas combinam de falar isto para nós. Estamos acostumados a ouvir isso de muitas pessoas, mas não conformados com o que elas falam. Pergunte para mim o quê? Muitas pessoas sofridas, vilipendiadas por situações, e elas se aproximam de nós e dizem assim: eu acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Será que Deus está vendo o que eu estou vivendo? Será que Deus está vendo a situação que eu estou enfrentando na minha vida? Hoje, pode ter certeza que este pequenino servo do Senhor está sendo usado pelo Espírito Santo, boca de Deus, para trazer resposta às tuas indagações. Diga glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, por favor, creia e acredite. Deus está vendo tudo o que você está passando. Você pode olhar para alguém e dizer para ele assim: Deus está vendo tudo. Ele está vendo as tuas lágrimas. Ele está vendo as tuas dores. Ele está vendo as suas aflições. Ele está vendo as tuas angústias. Ele está vendo as tuas crises. Ele está vendo as tuas indagações. Ele está vendo
tudo a teu respeito, nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele está vendo as injustiças que você está sofrendo, Ele está vendo as perseguições que você está sofrendo, Ele está vendo as calúnias, as difamações, o que andam falando ao teu respeito. Ele está vendo tudo. Pois quando Deus se apresentou a Moisés e disse isso, eu vi a aflição do meu povo, era Deus dizendo: eu nunca estive ausente, eu sempre estive presente. Diga glória a Deus. Eu vou repetir para alguém aqui, eu vou repetir. Quando Deus se apresentou a Moisés e disse: eu vi a aflição do meu povo, era Deus dizendo: eu nunca estive ausente, eu sempre estive presente, porque eu vi tudo. Deus está presente. Levante as duas mãozinhas e diga assim: eu creio que Deus está vendo tudo. Diga assim: o meu Deus não está ausente. Diga: o meu Deus está presente. Ele está vendo sim. Se você crê nisso, dá um grito de glória a Deus. E podeis aplaudir ao Senhor Jesus. Ele está vendo. Ele vê. O marido não vê a tua lágrima, mas ele vê. A esposa não vê, mas Deus vê. O pai não vê, o filho não vê, mas Deus está vendo. Ele vê. Ele está vendo. Não deixa o inimigo colocar no teu coração, na tua mente, que Deus está ausente. Ele nunca esteve. Ele está presente. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele está te vendo agora. Pode dizer para duas pessoas, dizendo assim: Ele está te vendo neste exato momento. Ele te vê. A segunda ação de que Deus está no controle, ainda no versículo 7, que diz assim: e ouvi o seu clamor. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Deus, Ele não só vê, Ele ouve. Deus não só vê, Ele ouve. Sabe aquela oração que você fez aquele dia? Sabe aquele dia que você chorou copiosamente? Sabe aquele dia que você chorou, se derramou na presença de Deus, e nenhum som, ao menos, saiu da sua boca? A sua oração foi parecida com a oração daquela mulher que não podia gerar, cuja sua alma estava tribulada. Ela entra no templo, ela bate o joelho no chão porque a sua alma está dilacerada. Parece que um rolo compressor passou sobre a vida daquela mulher, o rolo compressor da crueldade, da falsidade, da mentira, da calúnia, do veneno, da penina. E o coração está dilacerado. Ela entra no templo, ela não consegue esboçar a voz, mas ela consegue chorar. E Deus é o único que consegue descodificar o sentido da lágrima.
se aquela lágrima é de tristeza, de falsidade ou de alegria. Deus conhece, diga glória a Deus. E agora, esta mulher, ela vai se derramar na presença de Deus. O sacerdote vai ter ela como uma mulher embriagada, e ela vai dizer o diálogo, vocês conhecem. Ela vai dizer: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher embriagada, eu sou apenas uma mulher atribulada de espírito, de alma. Eu estou triste e eu vim aqui me derramar diante do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o sacerdote, então, acredito eu, arrependido do que havia dito, vai olhar para ela e vai dizer que o Senhor conceda a sua petição. E a palavra do Senhor vai dizer que o semblante dela já não é mais o mesmo, já não é triste. O semblante dela agora está alegre, feliz, porque ela está saindo daquele templo na plena certeza de que o Senhor ouviu a sua oração. Como é bom saber que Deus ouve as nossas orações sem a gente merecer. Nós não somos merecedores, mas o Senhor está dizendo: eu ouço a tua voz, eu ouço a oração das tuas lágrimas. Ele te ouviu. Aponte o dedinho de profeta para alguém, diga para ele assim: o Senhor ouviu a sua oração. Ele ouve. Repita comigo assim: Deus vê e Ele ouve. Ele te ouviu. Não deixa o inimigo colocar na sua mente de que o Senhor não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Porque Deus não está ausente, Ele está presente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. O alfa e o ômega. Aleluia. Alguém pode levantar as duas mãozinhas e dar 3 glória a Deus e 4 aleluia. Porque Ele está te ouvindo. Aleluia. Ele está te vendo e Ele te ouve. Ele está te vendo e Ele te ouve. Ele te ouviu e Ele te ouve nesta noite. Dá glória a Deus, aleluia. A terceira ação de que Deus está no controle de todas as coisas, ainda no versículo 7. Quando Ele vai dizer assim: conheço. Eu sinto a graça de Deus aqui. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 7 ainda. Conheço-lhe o sofrimento. Você sabia que o Senhor é o único que conhece de forma profunda e pessoal? O Senhor é o único que conhece de forma profunda e pessoal cada um de nós. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus te conhece ao se deitar. Ele te conhece ao levantar. Ele te conhece ao ir para o trabalho. Ele te conhece quando você volta do trabalho. Ele te conhece. Ele conhece os teus olhares. Ele conhece a sua audição, a sua visão. Ele conhece o seu agir, o seu pensar. Ele conhece cada passo nosso. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele conhece os teus deslizes. Ele conhece os seus erros.
Ele conhece os teus acertos. Ele conhece tudo a teu respeito. Não passa um tio que Ele não conheça. E mesmo te conhecendo de forma profunda e pessoal, sabendo de todos os seus erros, sabendo de todas as suas falhas, sabendo de todos os seus deslizes, das tuas fraquezas, Ele vai olhar para você e vai dizer: eu te amo. O Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu amo você. E aí você vai dizer: mas eu sou tão pecador, eu sou tão pequenininho, eu falho demais, eu erro muito, eu sou falho, eu sou errante, eu sou um pecador. O Senhor vai olhar para você: filho meu, eu te amo, eu te amo. Eu desci para entregar a minha vida por você. Eu sabia que você não seria perfeito nunca, senão através do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. O Senhor está dizendo: eu te conheço, e é por isso que eu vim, porque é só o meu sangue para te libertar, para te purificar, para que você seja salvo, não pelo teu esforço, não por aquilo que você faz, mas você seja salvo pela graça, pelo sangue carmesim que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Jesus te ama. Olhe para dois e diga assim: Jesus te ama. Diga para ele assim: mesmo assim Jesus te ama. Quem é pai, quem é mãe aqui? O seu filho errou, o seu filho cometeu deslizes ou vem cometendo deslizes, você vai deixar de amá-lo? Seu filho cometeu um deslize, errou, pecou, você vai deixar de amá-lo? Vai continuar amando. Amor de Deus. E estou lhes dizendo isto não para dar legalidade à carne, mas para te trazer temor. Porque uma vez você tomando conhecimento que Jesus te ama tanto assim, você vai procurar agradá-lo com todas as suas forças e de todo o seu coração. Jesus te ama. Amor incondicional. Sangue derramado na cruz por nós. Ele te conhece. O marido não conhece, mas Deus te conhece. A esposa, mas Deus te conhece. Ah, conheço o meu marido. Conhece? Ah, conheço a minha esposa. Conhece? Não mais do que Deus. Conheço o meu filho. Conhece? Não mais do que Deus. Conheço meu pai e minha mãe. Conhece? Não mais do que Deus. Conheço aquela ovelha. Conhece? Não mais do que Deus. Uma vez, o profeta na casa do Senhor Jessé, para ungir um a rei. E o profeta está olhando para aqueles meninos bonitos, de estatura, fortes, de boa aparência. E ele está olhando um por um e está dizendo: ah, só pode ser um desses daqui. São muito bonitos esses meninos, hein? Parabéns, seu Jessé. Senhor tem uns filhos lindos, hein? E ele está olhando, passa um por um, não é nenhum deles. Aí o Senhor, ele vai falar para o profeta: profeta, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque só eu é que conheço o que se passa dentro de cada coraçãozinho. O pai conhece esses filhos, mas não tanto quanto eu conheço. Eu conheço cada um deles e não é nenhum deles. Aí quando o raquítico, o pequenininho Davi chega,
o Senhor fala no coração do profeta e vai dizer: é este, porque eu conheço esse aí. Esse aí eu conheço. Esse daí trabalha. Esse daí está defendendo as ovelhinhas do papai. Diga glória a Deus. As ovelhas não eram dele, mas ele estava defendendo. Esse daí matou um leão, um urso, e agora tem um gigante lá na frente. Eu conheço esse aí, porque esse daí é segunda menina dos meus olhos. Ele me agrada, ele glorifica o meu nome. E meio nas noites frias e no sol escaldante da noite, ele está me glorificando e exaltando no meio de um deserto. Esse eu conheço. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão e diga para ele assim: Deus conhece. Vejam só como que Deus está no controle. 4 ações que nos mostram que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vê, ele ouve e ele conhece. Repita comigo assim: ele vê, ele ouve e ele conhece. Só vocês, vamos lá. Ele conhece. Ele conhece teus passos. Ele sabe aonde você andou. Ele sabe aonde você pisou. Está pensando que Deus não te conhece? Ele te conhece. E a daqueles, eu vou falar. Eu vou bloquear o apóstolo no TikTok. Eu vou bloquear o apóstolo no Instagram, porque ele não pode ver aonde eu estou indo. Ele não pode ver o que eu estou fazendo. Esconde de mim, mas não esconde do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso. Eu pouco me importo, mas o Deus que te conhece sabe aonde você está. Porque o meu Deus e o vosso Deus, ele vai além de TikTok, de Instagram, de Facebook, de seja lá o que for, de redes sociais. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus te conhece. Pode me bloquear lá no teu TikTok, pode bloquear lá no teu Instagram, não tem problema não, eu nem ligo. Porque eu uso o meu Instagram, TikTok, redes sociais para evangelizar para Jesus. Agora, se você me bloqueia lá, então alguma coisa está errado aí. Tem alguém comigo nesta palavra? Eu não te conheço como Deus conhece você. É por isso que você me bloqueia lá. Olhe para o irmão e diga para ele aí: tu está aí? O que tu tem a esconder? Hã? Deus conhece. Repita comigo assim: Deus vê, Deus ouve e Ele conhece. Só vocês. Mais uma vez, vamos lá. Só as mulheres, vamos lá. Só os homens, vamos lá. Aqui nós vemos 3 ações que mostram que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te conhece. Ele me conhece. Quem toma posse? A 4ª e última ação que nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Agora está no versículo de número 8, que diz assim: por isso desci. Por isso o quê? Por isso o quê? Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Deus não apenas vê, Deus não apenas ouve, Deus não apenas conhece,
Deus também desce. Repita comigo assim: Deus também desce. Ele desceu ali para Moisés, a sarça ardendo em fogo, e o coração de Moisés queimando também, e o Senhor se apresenta a ele, porque Deus desceu. Repita comigo assim: Deus desceu. Desceu por quê? Porque viu a aflição do seu povo. Ele vê, ele ouve e ele conhece. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nossa salvação, para que nós não viéssemos perecer, mas termos a vida eterna. Jesus desceu. O Verbo encarnado, Jesus desceu. O Filho de Deus desceu. Ele desceu para quê? Ele desceu para te salvar, para nos salvar. Quando ele desceu e lá na cruz ele disse: está consumado, que significa tetelestai. Ele estava dizendo: filho meu, eu quero dizer que a dívida sua está paga. Você não deve mais nada. Aleluia. Você não deve absolutamente mais nada. A dívida está paga. Eu desci para que você suba para as mansões celestiais. Alguém para dar glória e aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Jesus desceu. Deus desceu para te salvar. Olhe para alguém e diga para ele assim: Deus desceu em forma humana para nos salvar. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez, bem forte? Repita comigo assim: Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Aleluia. Ele desceu aqui hoje. Ele está aqui hoje. Se você pode sentir Deus nesta palavra, vai glorificando o nome do Senhor. Solta a voz e glorifica isso. Se você está sentindo Deus nesta palavra, abra a boca para dar glória. O Senhor está mandando te dizer aqui: eu estou no controle. Eu estou no controle de todas as coisas. O fogo está queimando, mas você não vai ser consumido. O Senhor está dizendo: o monte é meu, as ovelhas são minhas. Tira essa sandália, porque você não tem nada. O Senhor está mandando te dizer: creia, confie, não desanime, porque eu nunca fui um Deus ausente, sempre um Deus presente. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu te conheço e eu desço para te abençoar. Se você crer, joga a mão para o alto, as duas, e dá glória, dá glória, dá glória. Não para não, não se canse não. Abra a boca e dá glória a Deus nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glorificado e exaltado, glorificado e exaltado, oh, nome do Senhor. Se você sente Deus, pegue na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele assim: eu quero te dizer, diga para ele que o nosso Deus está no controle. Diga assim: ele vê, ele ouve, ele conhece e ele desce. Ele vê, ele ouve, ele conhece e ele desce. Diga, sacode a mão dele, diga assim: ele desceu aqui hoje. Diga mais forte: ele desceu aqui hoje
para te abençoar, para mudar a sua sorte, mudar a sua história. Diga: eu recebo em nome de Jesus. E eu finalizo a minha fala lendo o que eu anotei aqui. Não há dor ignorada, oração desprezada, ou sofrimento esquecido diante dele. Vou repetir. Não há dor ignorada, oração desprezada, ou sofrimento esquecido diante dele. Eu vou repetir até alguém dar glória. Nem que seja só uma pessoa para dar glória, eu vou ficar satisfeito. Vou repetir de novo. Não há oração ignorada, oração desprezada, ou sofrimento esquecido diante dele. Podeis aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Fique de pé. Se você pode, dê um abraço em alguém e diga para ele assim: Deus está no controle. Você que está em casa me vendo, me ouvindo, se você tiver alguém perto da sua casa, diga isso para ele também: Deus está no controle. Porque Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele conhece e Ele desce. Quem crê que Deus desceu aqui hoje, através da sua palavra, Ele desceu aqui hoje, levante a mão. Aleluia. Você